Olha aqui, gente, me lembrei em cima. Ainda bem que a gente só está na análise do texto aqui. Então, gente, qual foi o paradigma quebrado aqui que Jesus rompeu? Nós estávamos falando sobre isso aqui. Qual foi o para... Peraí, gente. Oh, meu pai, tem misericórdia, não deixa eu fazer esse negócio aqui, não. Peraí, viu, amigos, que eu vou aqui. Qual foi o paradigma rompido por Jesus que nós estávamos falando? Falando sobre o julgamento hipócrita, né? Nós precisamos ter muito cuidado com esse tipo de julgamento, julgamento hipócrita. A gente enfatiza muito o juízo e esquece da misericórdia e da graça de Deus. E é essa graça que capacita, é essa graça que transforma, é essa graça que restaura. O paradigma da aplicação da lei cega. Ninguém sabia como é que ela havia cometido adultério. Se a gente for parar para pensar em paradigmas, vamos pensar? Ninguém sabia se essa mulher tinha cometido adultério e foi de livre e espontânea vontade. Ninguém sabia se ela foi vítima de alguma violência, de nada. Simplesmente eles foram apedrejar, né? Mas eles não levavam em conta que poderia ter um contexto que aplicava, que daria para aplicar a misericórdia, a compreensão. Então, Jesus rompeu esse ciclo da retribuição legalista ao introduzir o princípio mútuo e da graça. Se coloque no lugar dela. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Gente, vocês estão me vendo aí? O trem fugiu aqui. Então, sim. Sim, Ué, por que que esse negócio tá caindo? Tá indo e voltando, gente, aqui, viu? Gente, eu tô direitinho na tela aí? Nem tá aparecendo. Então, gente, Jesus rompeu, viu? Esses paradigmas aí, né? Olhou para o contexto de misericórdia. Esse legalismo ainda existe até hoje. E Jesus, o que que Jesus nos ensina? Que nós precisamos quebrar esses padrões, deixar de ser executor da lei, né? Porque todos nós temos pecado, deixar de ser apontador, né? A gente deixar de e olhar para o Senhor e olhar e colocar em prática a empatia, esse paradigma da hipocrisia e da seletividade moral. Os acusadores usavam a mulher como uma isca, igual o irmão Idaclete falou aí, para prender Jesus, ignorando o homem envolvido no adultério. Ignorou completamente, viu aí, Darley? A lei exigia a morte de ambos. É, mas, no entanto, nesse contexto aí, estava mostrando a moralidade seletiva. O paradigma era a aparência de santidade e o uso da lei como arma. Não quero saber quem está no meio apedrejando. O importante é que ela foi pega em adultério, que tinha gente ali que com certeza estava cometendo pecados maiores do que o pecado dela. Então, Jesus, o que que Jesus fez? Ele expôs a hipocrisia dos acusadores, forçando-os a reconhecer sua própria pecaminosidade. Ele ensina que as condenações devem ser precedidas de autorreflexão honesta. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A gente precisa parar para pensar nisso, né? Eu sei que é muito difícil, mas é necessário. Nós estamos vivendo um tempo que eu falo que Deus está passando a nossa vida a limpo. O paradigma do foco do passado em vez do futuro. Eles olharam todo o passado dela. O irmão da Clécia falou algo assim que eu acredito que não foi que na época essa prática existia, né? Essa prática existia, com certeza. Numa sociedade, a sociedade comum, a prática do adultério, mas o propósito era pegar Jesus, era uma cilada para Cristo, né? Então, o paradigma dominante estava focado no erro cometido, quer dizer que no passado, para impor a punição máxima, que era o apedrejamento. Mas o que foi que Jesus rompeu também nessa questão do foco do passado em vez do futuro? Ele se concentra no potencial da mudança no futuro, né? Ela pode ser uma pessoa melhor. Ele oferece um caminho de arrependimento e transformação. Vá e de agora em diante não peques mais. Né? Ele quebrou esse paradigma, ele rompeu. Em essência, Jesus transformou o momento da execução sumária em uma lição profunda sobre a condição humana. É lindo demais. E o perdão divino e a base da verdadeira justiça, que é temperada pela misericórdia.
A gente tem que pensar muito nisso. E como educadores, nós estamos ensinando a palavra de Deus, nós precisamos conhecer Hoje, profundamente essas questões. Oi, pode falar. outro detalhe também desse texto é que Jesus ele rompeu ali com as autoridades, né? Que ali essa mulher fala que essas foi os escribas e os fariseus que trouxeram essa mulher. Ou seja, Jesus se colocou acima dessas autoridades. Com certeza. Jesus ele falou de tal maneira que eles não tiveram como refutar, não tiveram como tirar outra base da lei de Moisés para prender Jesus. É que, voltando a dizer para o irmão Dali, ele me falou, o texto linear escrito não diz a base do jeito que eu falei, né? Mas só que dá para entender, claro, que eles queriam pegar Jesus, né? Por isso que eu falei dessa maneira, assim. Não, Deixa claro, eu deixa claro. entendi, né, Clécio? Quando eu te Uhum. perguntei, é porque você tinha falado que ele sabia que ela fazia isso direto, que era comum. Aí o texto não diz que ele Ó, o sabia. texto Eu não sei que diz, era sim. para pegar ela, né? Eu sei que era para Não, pegar não, o ele. texto não diz, mas o texto deixa Então, bem, assim, o texto deixa bem claro que isso era como fosse uma isca, né? não, com Para certeza. atrair Jesus, para ter um motivo para prender ele, entendeu? Não, isso aí Para é acusar certo. ele de alguma Isso coisa. aí eu não tenho dúvida, não. Mas dizer que ele sabia que ela fazia isso direto, que era a prática dela, É, o texto não diz. aquela. Não, de fato, o texto não diz isso, mas quando você vai fazer um estudo mais ou menos, deixa claro que aqueles homens já conheciam aquela mulher, entendeu? Aquela mulher não era mulher assim de Pela Bíblia não tem pecado como por acaso, saber, né? né? Isso aí são especulações. Eu É, sei que tem vários estudos, tem até é, muitas mitologias em cima dela, que ela virou santa, que outros vão falar que ela é isso e aquilo, que os camaradas, quando falam aquilo que não tem o pecado, é porque eles também adulteravam e talvez ela era freguesa. Mas isso aí são contextos paralelos que ninguém é. sabe comprovar. Eu estou só falando de questão exegética da Bíblia. Sim, sim. Ei, Gil, é, Oi. quando a gente vê esse texto, essa questão aí de Jesus ali falar para eles quem não tem pecado, que tira a primeira pedra, a gente voltando lá para o contexto da mulher samaritana também, Jesus, aquela mulher tinha algo dentro dela que precisava ser liberado, porque aquele povo sabia daquela mulher samaritana. Mas Jesus foi e revelou o passado dela, né? Ó, você não teve só um marido mesmo, não. Você teve cinco maridos, né? Você teve cinco homens. Então, disseste bem, né? Então, Certo. Jesus falou, eu quero que você libere isso, porque eu não vou te olhar como o samaritano, como o povo te vê. Eu vou olhar com o olhar da graça, né? Para você se transformar, para você, né, ter uma nova oportunidade. Então, Jesus estava ali quebrando nela ali uma barreira, né? E mostrando para ela que ela não precisava se envergonhar, mas precisava se arrepender, né? Uhum. Jesus estava de olho, era no futuro dela, e realmente o futuro dela foi maravilhoso, hein? Foi. Converteu vários homens, né? Várias pessoas. Quantos se converteram ali com o testemunho dela, né? Então, Jesus, ele sabia ali do passado dela e ele não veio para julgar, né? Ele veio para o quê? Para resgatar aqueles que estão perdidos, né? Veio para resgatar. Então, eu vejo essa mulher também aí. É o poder da graça, né, gente? Fechou teu É, microfone, é, Alex. Desculpa. Eu vejo isso daí, Jesus falando para essa mulher, para esses escribas, fariseus aí, esses doutores da lei: olha, eu não vim aqui para condená-la, eu vim aqui para resgatá-la. Assim como vocês, eu vim aqui para que vocês se arrependam e tenham uma nova vida, né? A Exatamente. graça, a misericórdia de Deus, né? E ainda hoje, né, esse texto, assim, traz para nós uma grande lição que hoje a gente vê, né? Esses adultérios acontecendo ainda, tem no nosso meio, e a gente vê ainda paradigmas a ser quebrados, né? Sei que às vezes tem muitos que usam de artifício, usam de apoio, mas a gente vê tem pessoas que precisam do nosso modo de pensar como Cristo pensa, né? Eles precisam de misericórdia, eles precisam da graça, eles precisam que nós também olhamos para Ele como Jesus olha.
porque a igreja precisa também quebrar muitos paradigmas hoje, né? Porque há muito julgamento, né? Muito julgamento. E Com Jesus certeza. veio escrito para que nós possamos aprender a olhar como ele olha, a pensar como ele pensa, né? A tomar decisões como ele toma. Então, assim, assim, uma coisa inexplicável. A palavra de Deus, o amor dele é inexplicável, é tudo inexplicável, né? É verdade. Faz a gente refletir das nossas posturas, né? Dos nossos Faz. posicionamentos. Então, a educação cristã ela deve sempre buscar a quebra de paradigmas legalistas em favor da graça transformadora. Nós não podemos esquecer que nós somos agentes da graça, né? Menos julgamento e mais graça, mais empatia, mais amor. Hein, Gil? Oi, pode falar. E dentro disso aí que Alex até citou, né? Aquele que não tem o pecado atira a primeira pedra. Ou seja, Jesus poderia atirar a pedra. Ele não tem pecado, né? Verdade. Então, ele poderia muito bem ali pegar uma pedra e lançar nela, né? Apedrejar. E aí, ao mesmo tempo, fica uma deixa aí para os irmãos. Se a lei pedia para apedrejar e Jesus não apedrejou, ele quebrou a lei? Pois é. Eita, menino. Jesus é o especialista em quebrar esses paradigmas, não é verdade? Mas glória a Deus. Glória a Deus que nós estamos agora no tempo da graça, estamos aprendendo a cada dia a ser portadores dessa graça, dessa misericórdia, não é verdade? Precisamos ter esses olhos aí. Vamos compartilhar aqui a tela para nós darmos continuidade. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso, gente? Alguém quer fazer mais alguma colocação? O Leandro não está aí, tá? Leandro que falou para mim que queria. Não está hoje, não. Alguém mais fez algo sobre isso aí? Falou algo sobre isso? A fidelidade é grande. Gente, eu vou pedir vocês aqui. Peraí. Gente, eu lembrei de uma coisa agora aqui. Rapidinho. Vou pedir vocês aqui alguns segundos. Rapidinho, viu, gente? Só um pouquinho. Gente, eu fui desligar o forno que eu esqueci. Eu fui olhar se o forno tinha desligado. Ah, eu esqueci, passou. Vou compartilhar aqui, viu, gente? A tela aqui com vocês para a gente dar prosseguimento à nossa aula. Meu Deus, como é que eu esqueci? Ainda bem que. Ai, ai, Jesus. Nós paramos a responsabilidade em relação ao seu semelhante. Mas vamos conseguir aqui, em nome de Jesus. Vou abrir aqui, agora vamos aqui. Pedir a Deus que eu consiga desta vez.
Entrou aí, pessoal? Entrou, Gil, só tá na telinha pequena. Nosso problema aqui tá sendo é bem esse aí. Ai, Jesus, tem misericórdia. Agora foi, Gil. Glória a Deus. Ainda bem. Acho que é mesmo. Aqui não, peraí, gente. O professor, educador, foi aqui, ó. Nós paramos aqui. Vamos aí, né, gente? Retornar aí, retomar em responsabilidade. Nós falamos sobre aqui o professor, né, o educador cristão, no sentido lato, um profeta. Falamos sobre propagador, lembrador das verdades de Deus. Falamos sobre uma responsabilidade em relação a Deus. Lemos os textos, né? Responsabilidade em relação a si mesmo. E, por fim, não menos importante, uma responsabilidade em relação aos seus alunos, que é o objeto último do seu ensino. Aí vamos ficar nessa aí. Quem gostaria de ler para mim aí, gente? Isso daí. Responsabilidade em relação ao seu semelhante. O professor está lidando com alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26. O ambiente da sala de aula é um lugar de relações humanas. E no caso cristão, um lugar de maturação, de crescimento. Esse é o ambiente de trabalho do professor. Ele está dizendo aqui que o professor está lidando com alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Vamos ver aí em Gênesis 1, 26. Vamos abrir aí a palavra. Gênesis 1, 26, que fala sobre isso aí. Gênesis 1, 26. Deixa eu ver aqui, gente. Gênesis 1, 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Que se movem rente ao chão. Então, nós precisamos entender que a sala de aula é um lugar de relacionamento, né? É um lugar de relações humanas. Precisamos entender que vai vir para a sala de aula pessoas, é, vários tipos de pessoas. Pessoas, eu digo assim, atípicas, né? Pessoas, pessoas normais. E nós precisamos promover no ambiente da sala de aula esse lugar, um lugar de relações humanas saudáveis, é um lugar de relações profundas. O cristão, aqui, ó, o ambiente da sala de aula é um lugar de relações humanas e, no caso cristão, um lugar de maturação e crescimento. O professor precisa ter essa visão, que a sala de aula é um lugar de maturação, é um lugar de crescimento. Esse é o nosso ambiente de trabalho. Vai vir para esse lugar pessoas que não estão prontas, pessoas que estão passando por processos de transformação, pessoas que estão crescendo, e nós precisamos estar preparados para receber e trabalhar na vida dessas pessoas. Tem que ser um ambiente de integração, não é verdade? Nós precisamos ter visão disso.
Eu não estou ali numa sala onde tem pessoas prontas, mas eu estou ali na sala onde tem pessoas que estão, estão passando por processos. A maturidade, ela é um processo. Crescer é um processo. E nós estamos trabalhando para o crescimento e a maturação dessas pessoas, para que essas pessoas alcancem a maturidade. Por que que eu gosto tanto do Ministério de Integração de Novos Crentes? Foi um projeto que eu tenho, que eu fiz quando eu fazia seminário, e eu trabalhei com ele na igreja. Ministério de Integração de Novos Crentes, que ele acompanha o novo crente desde quando ele se converte até a fase madura já, que ele já é preparado para a liderança. E na sala é assim, uma criança chega lá, né, pequenininho, e a gente vai acompanhando até a maturidade. Esse é nosso ambiente de trabalho, precisa ser flexível, amoroso, sensível, precisa ter visão. Eu sempre falo assim que as dificuldades aparecerão, mas para nós vencermos as dificuldades, o que nós precisamos é nos colocar diante de Deus todos os dias. Seminário é lugar que a gente passa muito conteúdo, mas nós não podemos esquecer do espiritual, né? Que não adianta a gente ter um bom conhecimento, né? E a gente não ter uma vida com Deus, uma vida de intimidade com Deus, para que a gente possa ser sensível à voz do Senhor, para que Deus nos capacite, porque a gente sabe que a capacitação vem do Pai, vem do Senhor. E esse ambiente de trabalho, ele pode ser um céu na terra, pode ser como é que diz? Pode ser um hospital mesmo, que vai curar, né? Que vai cuidar, que vai tratar. Mas depende muito da nossa visão, porque se nós tivermos aquela visão que nós estudamos, né? Só de receber, receber, e não a visão transformadora, aí a coisa se complica. Eu gostaria que alguém lesse aí, continue, por favor. Esse negócio tá errando para eu ler aqui. Isso. Trabalho esse que é exercido com oração, amor e dedicação ao chamado que Deus, em sua graça, entregou a cada um que exerce o magistério cristão. Uma vez que a relação entre professor e aluno ganha contornos de relevância como parte integrante no processo de ensino e aprendizagem, cabe, cabe então pensar quais são as responsabilidades do professor cristão em relação ao seu aluno em sentido global. Tá vendo? A responsabilidade é profunda, né? É por isso que o ministério ele tem que ser exercido com amor, com oração, com amor e dedicação. Lembra que nós falamos lá entre o professor, o técnico de ensino, que é o professor, e o educador cristão? A gente sabe onde é que ele é formado, né, gente? Se vocês estão com isso no coração aí, as diferenças, as semelhanças. Lembra que eu bati tanto nessa tecla aí sobre isso? Que o professor, ele é formado dentro de uma faculdade. O educador cristão, ele é formado, olha, o que ele tem, o que ele traz da faculdade é muito bom, mas o chamado dele vem da parte de Deus. O local, o habitat dele é completamente diferente do professor. Lembra que eu falei que tem muito professor que tem uma carga boa de conhecimento, mas que ele não tem. Eu falo que ele não tem a didática do céu para ensinar, porque você pode ter preparação acadêmica, mas se você não tiver chamado, não faz sentido, não, viu? O chamado de Deus aí, ó, que Deus, em sua graça, entregou a cada um que exerce o magistério cristão. Uma vez que a relação entre professor e aluno ganha contorno de relevância como parte integrante no processo de ensino e aprendizagem, cabe então pensar quais são as responsabilidades do professor cristão em relação ao aluno. Qual é a minha, qual é a sua responsabilidade em relação ao aluno? Toda vez que eu vou dar uma palestra, que eu vou ensinar alguma coisa, eu penso profundamente nisso. Eu não penso em dar aquela palestra bonita. Tem gente, quando a gente tira os olhos, o foco da gente, amigo, e passa, né, olhar para o outro, eu acho que o negócio flui com mais leveza, com mais profundidade. Embora a verdade esteja encarnada em você, quando você abre a boca para você falar, eu acho que aquilo encontra guarida no coração das pessoas, porque você se submeteu a Deus, você está sensível à voz do Espírito e você tem um bom preparo, não é? Porque você estudou, você investiu. Então aí eu falo que aí é onde você faz, você tem um ministério abençoado e seu ensino é de excelência. Deve conhecer o conteúdo à base do seu ensino. O professor, ele precisa conhecer o conteúdo
que é a base do seu ensino. Quem gostaria de ler aí, pode ler. Hoje vocês vão me ajudar bastante, com fé em Deus. A Vamos ver. Bíblia é a palavra revelada de Deus e, por isso, a base de todo o ensino cristão. De outro modo, poderíamos dizer que todo o ensino cristão que não tem a Bíblia como sua bússola a indicar a direção a ser seguida não é digno de ser chamado por este nome. Nada mais é do que fábulas e retóricas persuasivas para conduzir ao engano, como bem disse o apóstolo. Aí, ó, Tito 1:14. É isso mesmo, né, gente? Tito 1:14. Vamos ver lá o que é que ele diz? Tito 1:14. Tito sumiu da minha Bíblia, gente. Eu tava lembrando de uma coisa aqui, moço, um dia lá na igreja. Esses profetas menores a gente quase não estuda, né? Não lê. Aí tá lá, pessoal, Amós. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A igreja tava lotada. Gente, eu procurei tanta Amós que eu fiquei. Gente, eu falei, Amós sumiu. Aí o menino tava perto de mim e falou: a irmã aí é crente? Eu falei, crentíssimo. Eu falei, crentíssima. Ele falou assim, moço, vou falar uma coisa pra você aqui. Eu acho que você não lê Bíblia, não. Amós sumiu desse jeito. Ô, gente, eu tava aqui lembrando, toda vez que eu pego para vir aqui, nesses menorzinhos aqui, aí, ó, tipo, mesmo agora aqui, já sumiu. Ai, ai. Parece aqui, Tito, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Ai, ai, eu tô com o doutor Shelly aqui, viu, gente? Quem encontrou aí pode ler, viu? Timóteo, Tito, Tito 1:14. Pode ler aí, gente, quem encontrou. Olha aí. Tito 1:14. Vamos ler aí? Alex tá aí? Pode ler, irmã Andréia. Ô, sim, Gil, tô aqui. Hoje eu tô mais Ele, quietinho. Alex, nós, pode ler, irmã Andréia, depois eu falo. Pode ler. ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É Tito 1:14, Tito é um esse aqui. 14. É 1:14. Tito 1,14? Aham, é Tito 1:14. Tito 1,14. É Ele se 1:14. entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Ó, Tito 1:14. E Tito um 14. não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Tito 1:14. Olha direitinho aí, irmã Andréia. Ah, não, minha irmã, desculpa, é 2 eu li aqui. Dois. 2,14. Você tá igual eu, tá caçando Tito, você tá... Atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Verdade. Aí, ó. Então, o professor ele deve conhecer, o educador cristão, ele deve conhecer o conteúdo que é a base do seu ensino, né? Então, a Bíblia é a palavra revelada de Deus. E é por isso toda a base de todo conhecimento cristão, de todo ensino. Eu falo assim que o nosso livro, o nosso texto base é a Bíblia, né? Ela é a palavra de Deus. Nós trabalhamos com ela, nós lemos vários livros. Mas a palavra, olha aí, a gente está trabalhando com ela. É com a palavra de Deus que a gente trabalha. Agora eu quero trazer outra coisa para vocês aqui, muito, muito interessante. Teve uma época que no seminário eu estava trabalhando muito, dando aula no avançado, no médio, aí e trabalhando na igreja, eu estava trabalhando sem parar.
Aí eu uso muito a Bíblia, e é só a Bíblia que a gente usa. Aí eu estava na devocional, sabe o que que Deus falou comigo? O Senhor falou comigo assim: você está vivendo uma vida de tenda, cadê a vida de altar? E eu falei, vida de altar, Senhor. O Senhor falava comigo sim, me confrontou, vida de altar. E eu fiquei sem entender, depois fui orar e fui perguntar, mas por que que isso veio ao meu coração? Nós estamos tão ocupados com a obra no dia a dia, na correria, que nós estamos tão ocupados e interessados de entregar uma boa mensagem, de dar uma boa aula, de trabalhar com eficiência, com excelência no reino, e nós nos esquecemos que isso é atividade, é uma vida acelerada, né? E a gente esquece que nós precisamos cuidar mesmo. Não é que nós não temos que fazer, porque a palavra do Senhor mesmo diz que nós precisamos fazer com esmero, com dedicação. Mas deixa eu dizer para vocês, a vida de altar é muito mais importante do que uma vida de tenda. Essa atividade desenfreada, esse ativismo exacerbado que a gente vive no nosso dia a dia. Nós precisamos frear isso. Nós precisamos ter sabedoria para equilibrar as coisas, para organizar a nossa vida. Esses dias eu tenho visto lá na internet e tenho ouvido muito do meu filho. Ele tem falado assim que a grande preocupação dele é que a igreja, muitas vezes, ela tem muitas atividades e você está envolvido o tempo todo em muitas atividades na igreja, sendo que você tem que ter sua. Olha, nós temos que deixar isso bem claro. Nós precisamos deixar isso bem claro. Primeiro Deus, depois família, depois é a igreja, gente. Entendeu? Deus não pode ficar em último plano, não. Não pensa você que você trabalhando na obra, nesse ativismo, nessa vida acelerada, e você negligenciar, você está com a vida de tenda, mas a vida de altar ficar negligenciada, isso não dá certo, gente. Isso o que é importante é a vida de altar. Trabalhar na obra do Senhor é maravilhoso, mas o que que adianta eu trabalhar na obra do Senhor constantemente e negligenciar minha vida de altar, meu alimento diário, minha devocional? Outra coisa, nós não podemos esquecer a nossa casa, a nossa família. Tem gente que ocupa. Eu tenho dois netos, uma de 10 anos e outro de 5. Eu fico pensando, meu filho fala, a minha maior preocupação é a minha primeira classe de discipulado que eu tenho amanhã, que é a minha casa. Ele disse: eu preciso cuidar da vida dos meus dois filhos e da vida da minha esposa. Minha nora, ela é líder do Ministério Infantil da igreja e das mulheres também ela trabalha para ajudar, né? Ela trabalha o tempo todo e ela trabalha no hospital, ela é fisioterapeuta de UTI. Então, e meu filho vive viajando, meu filho é levita, ele trabalha lado a lado com ela, está em Vitória da Conquista, eles estão trabalhando, sabe? Ele ministra louvor, trabalha na igreja, dá aula. Então, ele fala assim, mas eu tenho que organizar, porque eu não posso perder a minha família, eu não posso perder a minha casa. Nós precisamos ir para a palavra do Senhor, né? A gente precisa ter todo cuidado. A Bíblia é a palavra revelada de Deus. A minha vida com Deus é mais importante. O que que adianta eu preparar uma boa aula se eu não sou submissa à voz do Espírito, se eu não me torno sensível à voz do Senhor? Né? A gente tem que entender que a palavra de Deus, ela não pode ser negligenciada. A minha vida com Deus, a minha vida de altar, ele não pode ser ela não pode ser negligenciada de forma alguma. Não pode, entendeu? Não adianta eu estar, sabe, vez por outra, socada na igreja o tempo todo. Eu não, esses meses agora esse ano, o discipulado para mim foi tão difícil, eu acabei negligenciando muito, sabe por quê? Porque eu tinha o seminário, né? Eu tenho um seminário e o seminário acabou me apertando muito esse ano. Eu tenho sentido uma cobrança das irmãs, eu sei qual é a minha responsabilidade, mas é uma coisa de cada vez. Nós precisamos organizar para a gente não negligenciar nenhuma coisa nem outra. Eu estava conversando com o pastor Jânio esses dias, terça-feira passada, lá no seminário, ele falando que ele tem o maior cuidado, porque ele é líder do Ministério de Casais na igreja. Ele atende na igreja, você encontra o pastor Jânio na igreja na segunda-feira, mas a semana todinha pela manhã ele está lá com a gente, trabalhando. Então é o seguinte, ele fala assim, a minha maior preocupação hoje é eu ter o equilíbrio entre o meu ministério, a minha vida com Deus, meu ministério e a minha casa. E não pode negligenciar. Nós não podemos. Já pensou? Eu conheço pessoas que eu já atendi na sala de aconselhamento lá na igreja, que mulheres
que tem chamado de Deus, mulheres que estão perdendo o marido, estão perdendo. Sabe por quê? Porque passa a semana todinha socada na igreja, corre de um lado, corre de outro, vai para a conferência fora, viaja, deixa os filhos na casa da avó e o marido fica lá. Gente, isso é negligência. O Senhor fala claramente, a gente precisa cuidar da nossa casa, nós precisamos estruturar nossa vida, nossa casa. Nós não podemos. Primeiro, Deus, o que que a palavra do Senhor fala? Quando a gente vai trabalhar na vida de algumas mulheres assim, eu fico assustada, a visão, o envolvimento da pessoa, apenas, sabe, no dia a dia, e negligenciando coisas tão profundas, entendeu? Eu chego em casa, eu tô cansada. A pia de prato fica para outro dia. Gente, não tem coisa pior do que chegar dentro da casa, tá uma pia de prato uma semana, um dia para o outro, lá no teto, tudo desarrumado, a casa bagunçada, a cama bagunçada, sabe? Não, eu vou para a obra do Senhor. Na obra do Senhor você vai linda e maravilhosa e sua casa fica de perna para o ar, entendeu? Então, a negligência é um negócio muito perigoso. Então, a palavra do Senhor, ela tem que ser levada, sabe, a sério. Nós muitas vezes nos preocupamos com a vida na tenda, na igreja, e negligenciamos a vida no altar, a vida. E outra coisa, eu não estou fazendo trabalho na igreja para mostrar para ninguém. Eu estou fazendo para agradar o coração de Deus, para edificar, sabe? Edificar a igreja, para edificar o corpo de Cristo, sabe? Para glorificar o nome do Senhor. Então, a Bíblia ela é a palavra revelada de Deus, ela é a base do nosso ensino, e nós, como educadores cristãos, nós temos a responsabilidade de pregar o que está escrito na palavra do Senhor, que não são falácias, não é conto da carochinha, sabe? Ele fala fábulas e retóricas persuasivas, mas para conduzir, que conduz ao engano, como bem disse o apóstolo. Não se ocupe com fábulas judaicas, contos, né? Nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Esses dias eu entrei numa polêmica ali na internet, por acaso. Tinha uma mulher lá na internet, sabe? Dando conselhos. Ela disse que ela é evangélica. Ela estava dando conselhos para as pessoas sobre o ato sexual. E eu fiquei horrorizada, porque ela dizia o seguinte: dentro de quatro paredes vale tudo. Você pode fazer tudo, você e seu esposo vale tudo. Porque eu sou evangélica. Olha o que ela disse. Eu sou evangélica e para mim vale tudo dentro de quatro paredes. E ela enfatizava o sexo anal. E o povo lá embaixo, ó, o povo escrevendo e os crentes falando, tanto crente, viu? Falando. Eu comecei a colocar meu posicionamento em relação a isso e comecei a falar e falar, falando que era pecado e bati mesmo que era pecado. Tem um rapaz que falou assim: Eu sou teólogo, de onde você tirou isso? Eu falei: No dia que Jesus voltar, você vai perceber de onde eu tirei isso, porque eu estou falando claramente e você não entende. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós temos que entender que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. A palavra do Senhor, ela é clara quanto a isso. Sabe qual é a sua responsabilidade como educador cristão? A minha responsabilidade é não ter tabu, é ser livre e ter autoridade para ministrar aquilo que diz a palavra do Senhor. Como é que eu vou permitir, como é que eu vou conseguir ser um instrumento de Deus para restaurar essa educação que está tão pisoteada, sucateada, o povo não está importando mais com princípios. Como é que eu vou trabalhar em cima disso se eu apoio coisa errada, gente? E se eu não me posiciono de forma adequada, de forma coerente, de forma firme, entendeu? Então, a gente precisa entender que nós somos educadores, nós somos chamados por Deus, vocacionados para fazer a diferença. E nós precisamos conhecer a base do nosso ensino, que é a palavra de Deus. Paulo fala claramente que ninguém constrói um bom edifício sobre o feno ou palha, constrói sobre pedras preciosas. E a pedra angular é Jesus Cristo. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor e abrir a boca, sabe? Se posicionar de verdade. E nós estamos chegando nesse tempo, viu? Que vai ser necessário. Eu estava compartilhando outro dia, falando com uns amigos lá na igreja, falei: olha, Deus ele vai permitir que a gente passe por um, como é que diz? Um espremer dele, é um funil. Sabe por quê? Para a gente aprender a se posicionar. Jesus, ele era amor, mas Jesus, ele falava com autoridade. Lembra o que é que Jesus fez lá no templo, gente? Quando os cambistas estavam vendendo lá? Ele entrou e começou a chicotear, e ele começou a falar: Olha, a casa do meu pai não é lugar de comércio, não. Entendeu? Então a gente precisa saber se posicionar. Nós precisamos amar, mas nós temos que nos posicionar.
Compreender a centralidade da Bíblia para o ensino cristão é de suma importância para aqueles que querem exercer o seu ministério para com a Igreja de Deus. Como é que você vai ter uma postura? Como é que você vai defender algo que você não conhece? É por isso que a gente enfatiza muito a leitura da palavra de Deus. Nós precisamos ler a Bíblia, gente. A gente precisa compreender que ela tem que ser o ponto central para o nosso ensino cristão. Como é que eu vou entrar numa página daquela da internet, a página cheia de gente endemoniada, que não está nem aí para princípio, para eu defender algo que eu não conheço profundamente? Não tem como. Nós precisamos conhecer profundamente o assunto que nós estamos dando, que nós estamos ministrando. Então, é de suma importância para aqueles que querem exercer o seu ministério para com a Igreja de Deus. Isso não significa, contudo, que o professor deve desprezar qualquer outra ferramenta na prática educativa. Pelo contrário, o educador cristão deve ser sensível àqueles instrumentos metodológicos que proporcione aos alunos uma situação que os induza a um esforço intencional, a uma atividade visando certos resultados, queridos e compreendidos. Nós temos, como eu falo que lembra que eu falei que quando você faz uma faculdade, o que você conseguiu na faculdade, né, que você aprendeu, pode ser instrumento para você trabalhar no seu ministério, onde Deus te chamou? Você tem que entender isso. Sabe por que que eu fiz faculdade? Né? Por que que eu fiz faculdade? O que foi que eu aprendi dentro da faculdade que eu posso usar no ministério que Deus me chamou, na vocação que Deus me deu? A gente precisa entender isso. Então, são instrumentos, são métodos que vai te proporcionar um estudo melhor, né? Uma ministração melhor, a preparação das suas aulas. No contexto cristão, esse resultado pretendido é que o educando cresça em tudo naquele que é o cabeça. Lembra do texto que eu falei? Cristo. Efésios, vamos abrir aí, Efésios 4:15. E o conteúdo base do ensino cristão é a Bíblia, voz de Deus aos homens de todos os lugares em todo o tempo. Efésios 4:15. Vamos ver aí. Coríntios, Gálatas e Efésios. Efésios 4:15. Coríntios. Cresçamos em Cristo. Quem abriu aí, pode ler. Antes, Efésios 4:15. Antes, Efésios 4:15. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha, cresçamos em tudo que é o cabeça Cristo, mas como é que eu vou crescer em Cristo aí? Lembra, olha o que é que vem antes aí. Até que todos cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida e a estatura da plenitude em Cristo. Aí vai Ô, aqui. Giovana, Agora vem o 14. Para que não mais sejamos como meninos, ó, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, para que nós não sejamos levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pelas astúcias que induzem ao erro. Aí vai o 15 que nós lemos. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça em Cristo, que é Cristo. Então nós temos que crescer em Cristo. O conteúdo base do ensino cristão é a Bíblia, voz de Deus aos homens de todos os lugares, em todo o tempo. Então, vamos deixar de falar é isso, é aquilo, assim, e vamos voltar para dizer sempre, assim diz o Senhor, essa tem que ser a nossa expressão. Assim diz o Senhor, entendeu? Assim diz o Senhor. Deve conhecer os métodos de ensino. Lê aí, gente, para mim, por favor. Cadê Leonardo, hein, gente? Cadê Léo? Não tá por aí, não? Tô aqui, minha joia. Você tá bom? Você sumiu? Na área, tô por cá. Tô aqui quietinho, só aprendendo com os irmãos. É, né? Vamos ler aí. Quem que gostaria de ler aí?
Deve conhecer É, método de ensino. Pode ler aí, o Leonardo. compreender e conhecer as Escrituras são exigências sem as quais não há um verdadeiro ensino cristão. Contudo, tão importante quanto conhecer a palavra de Deus é conhecer métodos que sirvam de ferramenta para o claro e objetivo ensino dos oráculos de Deus. O resultado desse conhecimento é que, quando dominamos os métodos de ensino, esses métodos trazem uma boa impressão à mente e ao coração do aluno, para levá-lo a expressar-se educativamente e, consequentemente, ao amadurecimento cristão. Nem precisa explicar, né, gente? Nem precisa explicar. Nós precisamos conhecer métodos de ensino, porque nós precisamos compreender e conhecer as escrituras. Ô, gente, sabe o que que eu penso? Eu penso assim, ó, se eu compreender e conhecer as escrituras, que é a base do verdadeiro ensino cristão, a multiforme graça de Deus, as múltiplas formas de Deus operar, vai vir sobre a minha vida. Olha que coisa maravilhosa. Eu tenho uma vida de, ó, presta atenção, eu tendo uma vida de oração, uma vida de busca da presença de Deus mesmo, de busca de unção. E eu conhecendo, compreendendo as escrituras, já pensou o que é que Deus, junto com a Trindade, vão fazer na minha vida e através da minha vida? Eu vou fazer a diferença. Aí é onde vai cumprir aquela palavra de Isaías lá, né? Eu vou ser uma reparadora de brechas, né? Para que o país se torne habitável. Eu vou ser uma reparadora de brechas, uma restauradora de ruínas, para que o país se torne habitável. Mas só vou conseguir isso se eu conhecer a palavra de Deus, se eu ser dependente de Deus e conhecer os métodos, né? Essas ferramentas para o claro e objetivo ensino dos oráculos de Deus. Gente, é tão sério isso. O resultado de tudo isso aí que eu acabei de falar é que quando dominamos os métodos de ensino, esses métodos traz uma boa impressão à mente e ao coração do aluno, para levá-lo a expressar-se educativamente e, consequentemente, ao amadurecimento cristão. Você já viu dizer assim que a gente como liderança, a gente reproduz no liderado? Isso fala muito de discipulado e contemplação. É um livro de discipulado fantástico. Ele fala que nós reproduzimos aquilo que somos na vida do liderado. Entendeu? A gente fala sobre isso aí, é na reprodução do discipulado. Isso é tremendo. É por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Eu falo assim que ser submisso ao senhorio de Cristo mesmo, entendeu? E eu levo uma vida mesmo de busca da presença. E estudar, né, gente? Estudar. Passou o seminário, vamos estudar. Para que que eu estou estudando? Eu gostaria de fazer essa pergunta. Por que que eu estou fazendo seminário? Por que que eu estou estudando? Para quê? Por quê e para quê? Uma época, quando eu entrei no seminário, sabe para que foi? Porque eu queria conhecer mais da palavra de Deus. Eu não pensava em trabalhar no seminário, eu não pensava de dar aula no seminário, nada disso eu pensava. Mas o desejo no meu coração era conhecer a palavra de Deus para poder ensinar em grupos de estudo dentro de casa. Que o pessoal da minha casa, eles gostavam muito que eu sentasse com eles e começasse a explicar a Bíblia para eles. E eu fazia isso. Eu falava, eu tenho que aprender. E eu trabalho com discipulado desde quando eu me converti. Eu fui jogada, eu falo assim que eu fui jogada no discipulado, porque eu acho que o novo convertido não pode discipular. Primeiro ele tem que passar por todo o processo de maturação para alcançar a maturidade, ser preparado para o ministério, porque o ministério discipulado não é brincadeira. Eu aprendi a duras penas, mas aprendi. Passei por um processo muito doloroso, mas aprendi. Mas eu acho que a gente precisa ser preparado, a gente precisa ser lapidado pelo Senhor para a gente conseguir trabalhar e a gente precisa ter a visão clara. Para que Deus me chamou? Por que eu estou aqui? Porque essa ferramenta aqui que nós estamos em mãos, o seminário, é para trabalhar melhor no reino, é para ser capacitado, não é para título. Eu conheço muita gente que está fazendo seminário porque quer título, gente. Porque eu conheço várias pessoas. Eu quero porque eu quero ter mais um título de teóloga, não sei o quê. Outra coisa, eu aprendi isso com os meus professores que eram homens maduros, sabe? Com o pastor Josué Brito, eu aprendi da Igreja Batista da Paz, lá de Vitória da Conquista, que dá aula até hoje no curso avançado. Tem mais de 10 anos que ele ensina no seminário. Eu aprendi com
o pastor Josué, aprendi com o pastor Neemias, que era um pastor presbiteriano que dava aula para gente no seminário. Aprendi com o pastor Dema, aprendi com o pastor, que ele é pastor hoje da igreja lá de Delcinei. Eu aprendi com ele. Nós somos estudantes de teologia, gente. Nós não somos teólogos, nós somos estudantes de teologia, porque nós vivemos constantemente aprendendo. Nós temos um certificado, temos um diploma, o certificado nós temos, entendeu? Mas nós somos estudantes. Nós precisamos ter no coração uma coisa que chama humildade. Por que que eu estou aprendendo? Quando eu chegar diante de Deus, não vai ser o meu certificado que eu vou levar para ele. Está aqui, Senhor. Olha aqui, Senhor, está aqui, bacharel em teologia, com ênfase em aconselhamento e ministério pastoral. Não, não é isso que Deus quer de mim, não. É outra coisa. Então, o professor deve conhecer a fundo, não só aquilo que ele vai ensinar, mas também como ensiná-lo. Precisa conhecer os métodos e ter didática, né? É aqui que os métodos e os acessórios de ensino são de grande utilidade. De modo simples, poderíamos dizer. Ensinar requer domínio do assunto ao qual se ensina e de técnicas para expor aquele conteúdo. As pessoas hoje não querem estudar. Por que que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, gente, vou abrir aqui um parêntese. Às vezes eu corrijo alguns assuntos, falo, Jesus amado, alguns trabalhos, falo, não tem nada a ver com o que nós demos na sala, não tem nada a ver com nada. Eu olho assim e falo, Senhor, eu não estou acreditando nisso. As perguntas, as colocações, muitas vezes completamente fora do assunto, gente. Nós precisamos ser fiel com aquilo que nós temos em mãos. Nós estudamos. Nós estamos aprendendo, sabe? E a gente precisa valorizar aquilo que Deus nos deu. Para isso é preciso que o professor cristão tenha um conhecimento ainda que mínimo de didática, que é a área teórica que investiga os fundamentos e condições e modos de realização e instrução do ensino. Está em Libânia, em 1992. Eu ia pegar aqui minha apostila, mas na próxima aula eu vou mostrar para vocês o tamanho da apostila que nós estudamos para fazer a convalidação dos créditos do curso de teologia para convalidar pelo MEC. Gente, didática tem não sei quantos módulos só de didática. É por isso que nós precisamos estudar. Quem gostaria de ler aí? No nosso caso de ensino religioso, o professor precisa conhecer os instrumentos didáticos para corroborar o seu ensino da palavra revelada de Deus. Tal conhecimento nos é fornecido pela pesquisa e leitura de materiais de apoio para o conhecimento do ato docente. Há aqui uma questão fundamental. Olha aí. Então, nós que estamos inseridos aí, né, no contexto religioso, nós precisamos conhecer os instrumentos didáticos para corroborar com o ensino da palavra revelada de Deus. Nós temos que lançar a mão disso aí, para o aperfeiçoamento do ato docente. Aqui está uma questão fundamental. Gente, material de apoio, leitura, sabe? Não sei quantas Bíblias de estudo. Ah, esse texto aqui me falou sobre a docência cristã, mas como é que é isso mesmo? Não ter preguiça de colocar os livros na mesa. Tem gente que está tão perdido que não sabe nem qual é o texto, qual é o tema, onde parou, onde começou. Eu falo, não estou acreditando, Senhor. Eu não estou acreditando. Quer dizer, olha, eu falo sempre, você sentar na frente de um computador para dar aula, igual vocês estão aqui, eu estou aqui, já não é fácil. Já não é fácil, é muito cansativo. Vocês aprendem o mínimo. Eu sei disso, que não é brincadeira, não. Eu tenho conhecimento disso. Mas esse pouco tempo que nós temos aqui, aproveite, gente. Aproveite, sabe? Olha, ó, a irmã Giovanni falou isso na aula passada, isso está aqui no meu coração. Eu vou colocar em prática, ou eu vou procurá-la depois, eu vou fazer algumas anotações. Mas e questionar, sabe? Questionar consigo mesmo, sabe? Por que que Deus me chamou? Por que que eu tenho que me comportar assim? Um educador cristão, será que eu sou mesmo educador cristão? Será que eu tenho essa vocação? Qual é o meu chamado? Qual é a área na igreja que Deus, no corpo de Cristo, que Deus quer que eu trabalhe? Eu como membro, qual é a minha função no corpo? A gente tem que parar para pensar todas essas questões e procurar investir. Vamos ver a questão fundamental de que ele fala. Ele fala sobre a motivação de professores, né? Como motivar os professores que durante anos vem analisando, vem avalizando o modelo retrógrado e decadente do ensino da escola dominical, onde impera
O famoso faz de conta. Ele faz de conta que ensina e o aluno que aprende. A igreja faz de conta que tudo está bem, quando de fato nada está bem. Nós precisamos de clareza, de verdade, de ser sinceros, né? De entender que tem questões que precisam ser trabalhadas, que precisam ser tratadas. Nós não podemos ficar nesse faz de conta. Eu faço de conta que eu ensino. Tenho uma fala aqui que eu vou até pedir para vocês fazerem algo, dar uma analisada em uma fala aqui que eu achei muito importante. Que adianta eu estar aqui na frente jogando palavras, falando conteúdo, 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 fazendo de conta que vocês aprendem, vocês fazem de conta que absorvem alguma coisa. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado. A igreja não faz de conta que tudo, às vezes faz de conta que tudo está bem, quando de fato não está bem. A gente tem que mudar. Nós já falamos sobre a escola dominical no contexto local, que a vida dos professores está aquela, né, aquele engessamento, que eu não vejo mudança, que a frequência de alunos no EBD tem sido muito baixa por causa da falta de flexibilidade, de visão mais ampla, sabe? Eu fico olhando assim e falo, meu Deus, tanta coisa poderia mudar se as pessoas fossem mais sinceras e flexíveis e dessem abertura para que a gente pudesse fazer uma proposta de intervenção na EBD para mudar algumas coisas. Se nós, como família de Deus, nos sentássemos a uma mesa na coordenação das escolas dentro da igreja, para fazer uma atualizada, para dar uma avaliada, seria muito bom, né? Mas muitas vezes há um engessamento e há uma barreira quanto a isso. Se um professor está há anos envolvido nesse faz de conta terrível, vai precisar de muita paciência e atenção por parte dos líderes e do pastor para ter resgatado seu potencial de educador. Então, a liderança da igreja precisa ter muita paciência com essa pessoa, né? Para tratar, precisa ter muita paciência para resgatar esse papel de educador. Vamos ver aqui. Diz o mestre Alves. Ele está falando o seguinte: vamos ver o que é que Rubens Alves falou aí? Vamos ler aí? Dando continuidade aí à nossa fala. Alex gostou muito do eucalipto e do jequitibá. Você mesmo, vou ler aí Jequitibá agora. Rubem Alves, fazendo uma analogia, também identificou o profeta como Jequitibá, ave forte e milenar. Quanto ao sacerdote, comparou ao eucalipto, planta frágil e fugaz. Disse que um eucalipto nunca se transformará em Jequitibá, a menos que dentro dele haja um passou. Dentro dele haja um Jequitibá adormecido. O mesmo podemos dizer do professor acomodado. Há um sistema retrógrado. Se houver nele um educador adormecido, poderá se transformar num professor dinâmico e criativo. Entenderam aí, gente? Então, Rubem Alves ele diz o seguinte, que essa analogia entre o jequitibá e o eucalipto ficou na minha mente durante muitos anos, porque ele diz o seguinte, que o eucalipto nunca se transformará no jequitibá, a menos que dentro dele haja um jequitibá adormecido. O eucalipto ele é comparado ao professor e o jequitibá é comparado ao educador. Quando a gente fala no jequitibá adormecido, ele diz assim que o jequitibá ele não transformará o eucalipto não transformará em um jequitibá, a não ser que ele tenha dentro dele um jequitibá adormecido. Ele está falando de essência. Ele está falando sobre a essência do jequitibá, né? Ele está falando o seguinte, que para ele uma árvore que representa a utilidade, a produção em massa e a falta de individualidade. Esse é o eucalipto, né? A falta de individualidade é muito grande. Já o Jequitibá, ele simboliza a singularidade, a história, a sabedoria e a beleza que só o tempo e a autenticidade podem dar. Esse é o educador cristão. A beleza, a sabedoria e a autenticidade faz parte da sua essência. Então, essa frase aí, ele quer dizer que a transformação não é algo externo, é algo interno. Não acontece por uma imposição. Ele é um processo que se inicia no interior do nosso ser. Não basta o eucalipto ser plantado em solo fértil para se tornar um jequitibá.
A natureza do Jequitibá precisa estar presente em potencial dentro dele. Você precisa ter essa essência, né, de educador. O professor acomodado que ele fala aí é o sistema retrógrado. Essa mesma lógica se aplica à educação. O professor acomodado é como o eucalipto, ele cumpre a sua função, obedece ao sistema e se encaixa no modelo retrógrado. Ele está ali só para obedecer, né? Só para fazer para uma função. Sua atuação se baseia na reprodução de conteúdos. É isso que nós temos visto na escola bíblica constantemente. Na escola bíblica não, em todo lugar. Eu vejo assim que as pessoas têm preguiça de estudar. Eu vejo na EBD muitas vezes, eu falo dos jovens até mesmo, eu vejo o pessoal comentando. Tem professor que ele não para estudar e ele não tem abertura nenhuma. Ele dá o que está escrito ali, repete. Tem pastor que é assim também, viu, gente? Tem pastor que vai para o púlpito pregar. Ele lê a mensagem todinha, sabe como? No rodapé, ó, da Bíblia. Ele pega a mensagem, ele não vai para a presença de Deus, ele não vai buscar algo novo, ele não lê, ele não prepara um esboço, ele não ora para entregar, ele vive uma vida corrida. Isso eu conheço vários que é desse jeito. Então a gente precisa entender que a atuação, né, do professor, muitas vezes, na reprodução de conteúdos, na burocracia, e na falta de questionamento é grande. Ele precisa ter o coração aberto para receber, para ler, para estudar e para quebrar aquela coisinha que a gente conversa sempre aqui, que são os velhos paradigmas, e se posicionar de forma correta. O professor acomodado pode se transformar, pode se tornar um educador dinâmico e criativo, se o educador adormecido dentro dele for despertado. Aí eu pergunto para vocês: será que o educador que tem dentro de cada pessoa, que tem a vocação, pode ser despertado? Diz que a pessoa é produto do meio. Vocês acreditam nisso? Nessa palavra? Diz que o homem é produto do meio. O que que vocês acham sobre isso? Eu vou passar a palavra aí para como é que diz? Para os universitários. O homem é produto do meio, gente? O que que vocês acham disso? Cadê as universitárias e os universitários aí? Me responda aí, o homem é produto do meio? O Jequitibá pode se despertar dentro do eucalipto? Dentro de um eucalipto pode ter um Jequitibá adormecido? O que é que vocês acham disso? Eu quero saber se vocês entenderam esse conteúdo aí nessa questão. Vou esperar de vocês aí. Lembra o que é que eu falei? Quem é o Jequitibá é o educador cristão e o eucalipto é o professor. Mas tem professor que você olha assim, que ele é um educador, que ele tem dentro dele um Jequitibá adormecido, que ele tem dentro dele a essência de um educador. Você acha que isso pode ser despertado? Hoje eu usei esse texto para pregar, foi ontem na sede, e eu falei, e na aula eu estava pedindo uma direção a Deus em oração sobre o que eu iria falar na quarta-feira, o que eu iria pregar na terça-feira na sede. Aí, quando você estava falando esse texto, Deus me deu lá o livro de Salmos primeiro, toda a árvore plantada à beira do ribeiro, o Espírito me trouxe essa mensagem na minha mente. E quando eu olhei esse texto, ele fala também sobre os modos de vida das pessoas. Aí Deus me instruiu falando sobre o modo de vida do ímpio, o modo de vida do justo. E eu creio assim, que dependendo como nós ali estamos ministrando a palavra, possa ser que nós estamos ministrando para alguns eucalipto. E ali, aqueles eucaliptos pode mudar a sua postura, eles podem mudar os seus hábitos de vida, pode mudar o habitat que ele frequenta, ele pode talvez deixar de produzir em vários habitats. Então, assim, possa ser que ele venha a ser, sim, né, um Jequitibá. Eu creio dessa maneira, porque se Deus diz que Deus ele cura, transforma, liberta, a palavra dele tem esse poder de transformar, né? Então, de mudar. Então, eu creio sim que há né, algo adormecido dentro do eucalipto que pode se transformar no Jequitibá, através da palavra de Deus. Desde que ele esteja, lembrando do seu texto, desde que ele esteja plantado junto ao ribeiro de águas, né? Isso. Aquele, pois é, porque é aquele ribeiro que vai alimentar o habitat. Se ele for plantado no solo adequado, ele vai florescer e dentro dele vai fluir o Jequitibá adormecido. Interessante isso. O educador Uhum. adormecido
é a vocação. A vocação está lá dentro. O potencial de ser diferente, de ter paixão e de enxergar a educação como um ato de amor. É a essência que foi sufocada pelo sistema, mas que ainda existe. Quantas pessoas, né? Que tem. Gente, eu conheço dentro da igreja pessoas que, quando abre a boca para orar, você sente que lá dentro dela, por mais que ela esteja sendo um eucalipto, sabe? Porque a força do momento tem feito ela se posicionar, não, tem feito ela se comportar dessa forma, mas quando ela abre a boca, a gente sente que ela tem uma essência, que ela tem um jequitibá adormecido dentro dela. Ou a única coisa que precisa que para ela, essa pessoa florescer, é que haja um solo fértil para que ela consiga, sabe? Para que ela consiga produzir, para que ela consiga florescer. Essa mensagem de Rubens Alves diz o seguinte: é que a mudança não virá de fora por meio de novas regras ou tecnologias, mas de dentro. É um chamado para que os professores olhem para si mesmos e despertem na sua verdadeira vocação. O processo de se tornar um educador, um Jequitibá, começa em um ato de consciência e amor próprio. É um convite para que o professor rompa com a acomodação e se permita florescer em toda a sua plenitude. Olha, gente, a gente tem que se permitir florescer. Eu lembrei aqui de uma pessoa que já partiu. Quem é que conhecia o irmão Lica? Quem é que conhecia ele aqui? O irmão Coriolano. Ele é um senhor de idade já e faleceu. Todos os dias de segunda-feira é um dos fundadores da igreja de Filadélfia. Foi quem ganhou o pastor Francisco para Jesus, foi ele. Olha, ele é uma pessoa, ele toda segunda-feira ele ia lá na igreja pela manhã e ele já estava com idade bastante avançada e ele era diabético. Ele chegava na igreja cedinho, eu falava com ele: o que que você veio fazer aqui uma hora dessa que não está dormindo? Ele falava: eu vim trazer um recado de Deus para você, plantinha. Ele me chamava de plantinha. Muitas vezes, plantinha, vem sobre a sua vida, era um profeta de Deus, viu? Muitas vezes vem sobre a sua vida uma laje muito grande, plantinha, para te sufocar e não permitir que você floresça. Mas o solo que você está plantada não é o solo de ninguém. Só tem um jardineiro e um dono, que é o Senhor. Querendo ou não, plantinha, você vai florescer e seus galhos vão longe. Entendeu? Então eu fiquei pensando nisso quando eu estava lendo. Eu falei: olha, muitas vezes é o terreno que você está plantado, é o habitat que você está, que não favorece para que você floresça, para que você produza. Então, a transformação do professor de um eucalipto em um jequitibá, portanto, se dará quando dois requisitos fundamentais forem alcançados, a saber, quando houver uma predisposição docente para o aperfeiçoamento do ministério do ensino da palavra, para o crescimento e o aperfeiçoamento dos santos. Se você tiver no coração essa predisposição para você se aperfeiçoar no ministério, no ensino da palavra e para o crescimento e aperfeiçoamento dos santos, o aperfeiçoamento da igreja, meu Deus, você vai conseguir alcançar coisas tremendas na sua vida. Você vai ser um educador de excelência. Ali, professor e aprendiz. Segundo, quando houver condições intrínsecas, uma chamada especial de Deus para que aquele indivíduo desempenhe um ministério de mestre e ensinador. Vamos ver Efésios 4:11 e 1 Coríntios 2:12 e 29. Efésios 4:11. Você tem um Jequitibá dentro de você aí, se você ainda não se identificou como, você ainda não se descobriu, você ainda pensa assim: olha, eu não tenho chamado para isso ou para aquilo, mas a essência está aí dentro de você e a paixão, ela só precisa florescer. Efésios 4:11, vamos ver o que que fala aí. E ele mesmo deu uns para os apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Olha, nós temos uma chamada da parte de Deus, né? Nós estamos aí, olha, em algum desses aí, nós estamos em algumas categorias dessa aí. E Deus chamou uns para apóstolos, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para que isso aí? Para o aperfeiçoamento. Não é porque para eu ser vista, né? Não é para eu estar debaixo de holofote, de purpurina, não. Eu trago uma coisa muito profunda em meu coração, gente. A estrela da manhã é Jesus. Mas eu quero te dizer algo muito importante também.
Quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele vai nos colocar no local de destaque. Mas é Ele que coloca, entendeu? Quem vai colocar a lâmpada no velador não somos nós, é o Senhor. Nós temos que esperar por Ele. Nós temos que esperar que Deus vá fazer, e Ele faz. Então, quando houver condições intrínsecas, né, quando você tiver condição no ambiente que você vive, quando você entender que você tem essa chamada de seu coração, quando você entender que você tem um chamado de Deus como mestre, como ensinador, quando você tiver toda essa certeza, você começar a investir, sabe, a trabalhar. Deus é Deus que vai fazer na sua vida. Você só precisa fazer a sua parte. Aqueles que. 1 Coríntios 12, 29, vamos ver aí? Também, 1 Coríntios 12, 29. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Deus tem uma chamada para cada um. Cada pessoa tem uma chamada especial da parte de Deus. Aqueles que foram dados à igreja como mestres devem desenvolver em si um senso de dever. Olha o que Paulo fala. Paulo fala que nós temos que fazer com quê? Com esmero, né, gente? Que os levem a orientar a aprendizagem de outrem, para que alcance objetivos que sejam úteis à sua pessoa e à igreja ou à sociedade, ou mesmo ambos, um ensino com propósito, né? Eu tenho certeza da minha chamada, eu vou trabalhar, vou ser dependente de Deus, porque eu tenho que cumprir com excelência aquilo que Deus me chamou para fazer. Deus nos deu, Deus nos chamou. Eu acho muito especial isso. É a coisa que eu sempre tive muito temor, é eu estar em um lugar e depois eu não ter chamado para isso. Eu vou compartilhar uma experiência que eu tive, sabe, gente? Eu gosto de aconselhamento e de ensino. O pastor Francisco, ele me chamou esse ano agora, no início do ano, falou para eu juntar todos os meus documentos, preparar minha pasta, para ele me consagrar ao ministério pastoral. Ele falou: a gente tem que lhe consagrar, irmã Giovana, você já trabalha no ministério pastoral. Eu falei: pastor, eu não tenho chamado de Deus para isso, porque eu tenho consciência. Ele falou: mas a senhora ensina, a senhora aconselha, a senhora cuida, a senhora está junto das pessoas. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: eu tenho consciência, porque eu tenho chamado no ministério de ensino da palavra. Eu não tenho chamado pastoral. E tem outras questões também que são minhas particulares e que, sabe, eu acho também que, enfim, a gente tem que entender que qual é o seu chamado, né? Qual é o seu chamado? Eu amo trabalhar na obra, mas eu sei que o que Deus me chamou para fazer foi ser uma educadora cristã. E isso para mim basta. E eu sou apaixonada por isso, eu invisto nisso e para mim tá tudo bem. Glória a Deus por isso. Eu sempre brinco lá na igreja e falo, eu não preciso de um título para ser reconhecido. Sabe por quê? Porque quando Deus me chamou lá no céu, ele me elegeu e derramou sobre a minha vida uma unção toda especial, né? Eu tenho uma unção que vem do santo. Entendeu? Então, tá tudo bem. Deve conhecer o seu tempo. O educador, ele precisa conhecer também o seu tempo. Alguém gostaria de ler aí? Ele deve também conhecer o seu tempo. Uma das ilustrações mais usadas para representar o educador, e principalmente o educador cristão, é um guia, Romanos 2,19. Como guia, o professor é alguém que orienta, que conduz outros, mostrando a eles o caminho a ser seguido, um modelo. Mas, para ser um condutor, o professor precisa, como a própria ilustração deixa transparecer, conhecer a realidade do caminho, os que os teóricos têm chamado de contextualização do ensino, ou seja, levar o aluno a refletir e encontrar a sua realidade para nela agir de maneira consciente, eficiente e responsável. Olha que maravilha. Vamos ver sobre o guia aí? Romanos 2,19. Eita, Paulo, apaixonante esse homem. Deus, são Deus culpáveis. Romanos 2,19. Você está convencido de que é guia de cegos, luz
para os que estão em trevas. Olha que responsabilidade. Ele está dizendo aí que nós somos guias, né? Nós somos guias. Então, ele é uma das ilustrações mais usadas do educador, ele é como um guia. Guia é como guia, o professor é alguém que orienta e que conduz outros. A pessoa a responsabilidade orientar e conduzir uma pessoa no caminho a ser seguido. O guia ele é um modelo. Então ele precisa ter, sabe o quê? Qualidade de vida, ele precisa ter testemunho. Mas para um condutor, o professor precisa, como a própria ilustração deixa transparecer, conhecer a realidade do caminho. Eu tenho que conhecer o caminho. O que os teóricos têm chamado de contextualização do ensino. Nós falamos sobre isso, né, gente? Sobre contextualização. Batemos tanto nisso aí lá na escola dominical. Ou seja, levar o aluno a refletir e encontrar a sua realidade para nela agir de maneira consciente, eficiente e responsável. Nós temos a responsabilidade de preparar o aluno no caminho, na jornada. Não é verdade? Pode ler aí, quem é que gostaria de ler? A necessidade de conhecer a realidade. Vamos ler aí, gente? A A necess... necessidade. Desculpa, pode ir. Pode ler. Pode ler, Alex. A necessidade de reconhecer a realidade em que está inserido é fundamental no homem, principalmente naquele que tem como chamado ensinar a outros. Não havendo essa consciência de realidade, o homem andará como que em um quarto escuro, sem saber para onde ir. Isso, para o professor cristão, seria uma verdade catastrófica, pois ele precisa ter percepção clara e bem definida do propósito do seu ensino. Só assim poderá ter êxito em seu trabalho. Berman, 1995. Cada época traz consigo suas peculiaridades. Por isso é tão importante uma leitura consciente da realidade cultural da qual fazemos parte. Nós precisamos conhecer a realidade cultural da qual fazemos parte. Deixa eu falar para vocês. Se eu tiver o conteúdo de educação cristã, será que eu poderia pegar o conteúdo que eu dei lá em 2011 e aplicar agora em 2025, gente? Será que eu poderia fazer isso? Acho que de maneira diferente, né, Gil? De forma diferente, né? O contexto é outro, né? O contexto é outro. Eu preciso contextualizar. Tem muita coisa que eu não dei, que eu estava olhando aqui algumas coisas, algum material que eu tenho, não, uma pilha de material que eu tenho aqui. Eu falei, meu Deus, como é que o mundo mudou desse jeito? O mundo mudou, a educação mudou, tudo mudou, entendeu? A igreja mudou, os desafios são outros, o contexto é outro, não é verdade? Então, a gente precisa conhecer a realidade em que está inserido. Isso é fundamental, principalmente naquele que tem como chamado ensinar os outros. Gente, hoje, se eu fosse, se eu fosse dar hoje uma lição para os jovens, sabe o que eu faria? Eu falaria sobre o coração do jovem. Eu ia falar, eu ia preparar uma mensagem direcionada ao coração do jovem, o jovem e o seu tempo. Aí o tempo, sabe, eu tinha um leque de coisas para passar, um leque não é informações não, sabe, de lições, de princípios, o jovem e o seu tempo. Então, sabe por quê? Porque o desafio do jovem hoje é tão grande, principalmente dos solteiros. O desafio é muito grande. Os solteiros vivem numa batalha diária para encontrar um cônjuge, uma pessoa que seja adequada, sabe? Os desafios lá fora, no mundo secular, completamente diferente. O desafio na igreja de encontrar um homem e uma mulher de Deus é difícil demais. Porque o negócio parece que virou brincadeira, a vida cristã virou brincadeira. Mas sabe, o jovem e o seu coração, sabe por quê? Mas eu teria que olhar a realidade. Para eu fazer uma mensagem, eu teria que conhecer a realidade. Por que que eu estou pretendendo dar esse estudo?
O que que eu tenho visto que tem despertado no meu coração o desejo de preparar um estudo para isso? Então, não havendo consciência da realidade, o homem andará como que um quarto escuro sem saber para onde ir. Isso para o professor cristão seria uma verdadeira catástrofe, pois ele precisa ter percepção clara e definida do seu propósito no reino. Só assim poderá ter êxito no seu trabalho. A gente precisa ter essa percepção, viu, gente? Isso tem que ser uma coisa bem firmada em nosso coração. Tudo mudou, gente. Lembra que eu disse que os conceitos, os paradigmas antigos, não é que eles não sejam errados, mas muitas vezes eles se transformam em obstáculos. Nós precisamos ter mais a mente aberta, nós precisamos nos desvincular de todo tabu e entender que eu preciso, como educador cristão, ser livre para me posicionar e ter a coragem e a ousadia para fazer isso. Cada época traz consigo suas peculiaridades. Por isso é tão importante uma leitura consciente da realidade cultural que fazemos parte. Vamos para o outro aí. Romanos 13, 11. Vamos aí, Romanos 13, 11. Vamos abrir aí, Romanos 13, 11. Romanos 13, 11. 13, 11. Vamos abrir aí Romanos 13, 11. Vamos ler. Em- E isso digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então, é hora de despertar para aproveitar as oportunidades e evitar armadilhas. Os cristãos devem empreender um processo contínuo de conhecer o tempo. É o que nós lemos aí, né? É hora de despertar. A igreja sempre teve de confrontar a sua cultura e existia intenção com o mundo. A igreja vive constantemente em, ó, embate contra o mundo. E agora então, meu Deus do céu, que a vinda de Jesus se aproxima, tá na hora da gente ser dependente de Deus e entender qual é o nosso papel de confronto, viu? Ignorar a cultura é arriscar-se à irrelevância. Oh, mas como isso como é que como isso é importante nesse tempo, viu, gente? Olha para vocês verem, ignorar a cultura é arriscar-se à irrelevância. É mesmo. E o negócio está batendo feio a cultura aí, né? O evangelho é contra a cultura imposta pelo mundo. Ou se eu não sou radical para navegar nesse marasmo maluco que está por aí, ou então vou me tornar uma pessoa irrelevante. Aceitar a cultura sem críticas é arriscar-se ao sincretismo e à infidelidade. A crítica vai vir, o educador precisa estar preparado. Quando eu entro na internet para discutir alguma coisa que eu vou refutar, eu vou preparada para ouvir outra coisa e não ser agressiva, ser generosa, tranquila e calma. Esses dias eu fui questionada lá na internet por um rapaz. Eu fiz uma postagem na página daquele rapaz que faleceu, Charlie Kirk. Sabe o que que o rapaz me disse? Um fascista, um nazista tinha mesmo que morrer. Eu falei para ele: isso é problema seu, do seu coração, da sua doença patológica. É problema seu, mas eu não acho isso. E você precisa respeitar o meu ponto de vista. Simples assim. Sabe por quê? Porque um homem que nunca abriu a boca para ser agressivo, generoso, tranquilo, sabe? Não tinha embate com ele, tinha, sabe o quê? Tinha troca de ideias. Eu procurei ver profundamente, assisti vários vídeos, a maneira dele se posicionar. Que homem admirável foi aquele homem. Que homem admirável. Então, ele não estava nem aí, olha, ele não estava nem aí para crítica, sabe, para levantes contra a vida dele, ele não estava nem preocupado com isso. A preocupação dele era levar a mensagem do evangelho. Ele se levantava, mas levantava com amor, com serenidade, sabe? Você não precisa ser agressivo. Eu sempre falo bem assim, o importante não é o que a gente fala, é como a gente fala. Nós só precisamos de equilíbrio para falar, sabedoria. Só precisamos disso. Mas se nós cruzarmos os braços e aceitarmos tudo que vem, não é assim mesmo, fazer o jeitinho brasileiro, então nós estaremos nos arriscando à irrelevância. Aceitar a cultura sem críticas é arriscar-se ao sincretismo
e a infidelidade. Nós precisamos ser fiel aos princípios estabelecidos por Deus em sua palavra. Quando se propõe aqui, gente, a olhar cuidadosamente o seu tempo, o professor tem a oportunidade de fazer o seu aluno um cristão consciente das dificuldades que sua fé enfrenta e enfrentarão diante das ideias, crenças e filosofias contemporâneas do seu tempo, fugindo assim da tentação de praticar um ensino para as nuvens que não atendam às necessidades do educando. Gente, eu não romantizo o evangelho. Quem fez discipulado comigo sabe. Wagner, professor Wagner, fez discipulado comigo 3 anos. Pode perguntar para ele a minha postura como educadora cristã, como professora e discipuladora dele. Eu nunca, aluno não, educando nenhum, discípulo nenhum, nunca passei a mão na cabeça de ninguém. Sempre me posicionei de forma correta, sempre confrontei. Sabe por quê? Porque eu sei que diante daquilo que eu passava para eles, a vida deles dependia daquilo, a transformação, a postura, o novo homem. Eu preciso entender como educadora que eu tenho uma responsabilidade de forjar, de lapidar a vida do ser humano, a vida do aluno. Né? Eu tenho que entender isso, ó, tem que parar de romantizar, fugindo assim da tentação de praticar um ensino para as nuvens, um ensino cheio de devaneio, né? O que é um ensino cabeça nas nuvens? Você pode até ter a cabeça nas nuvens, mas você precisa ter os pés na rocha. Ah, mas essa cabeça sua das nuvens aí não é nas nuvens, é no trono. Porque diz que existe o céu, né? O céu dos céus e o céu onde Deus está. Então tenha a sua cabeça no céu onde Deus está. Leve cativo todo pensamento seu à obediência de Cristo. Né? Mas esse negócio desse ensino para as nuvens, a gente tem que parar com isso. Romantizar o evangelho, tem que parar com isso. É tempo de ensinar a palavra de Deus claramente. É tempo principalmente de trazer a palavra de Deus para o seu coração, né? A palavra diz que nós somos o tabernáculo de Deus. Nós somos aqui, olha, nós somos templo do Senhor. A palavra do Senhor está escrita em nossos corações. Amo aquele texto que fala que o Senhor não escreveria, não falaria mais, mas ele escreveria as suas palavras em nosso coração. Elas estão impressas dentro de nós. A palavra. Então, nós precisamos entender isso. Gente, vamos fazer o nosso ensino, tem que ser um ensino visando atender às necessidades do educando. Né? Eu tenho que sentar, mostrar a verdade. Principalmente as pessoas que nós discipulamos. As pessoas vêm para a igreja, começam a frequentar o discipulado conosco. A gente tem que sentar e confrontar, gente. Ensinar a palavra de Deus. Você quer ter uma vida próspera, realizada e feliz? Você precisa ser obediente a Deus. Isso não significa que você não vá passar dificuldade, porque no dia que você se converteu, meu amor, que você entrou na chuva, você tem que se molhar. No dia que você se converteu, que você abriu seu coraçãozinho para Jesus habitar, se estabeleceu no mundo espiritual uma guerra contra você. Sabe por quê, meu amor? Porque o diabo não quer perder território dele, mas a palavra do Senhor diz que você tem inúmeras possibilidades de escrever uma nova história da sua vida. Desde quando você obedece os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra, ele vai te perguntar que princípios são esses. Você vai abrir a bendita, maravilhosa, inerrante, irrefutável palavra de Deus e vai ensinar todos os princípios a esse aluno, a esse familiar, a pessoa que Deus te deu a oportunidade de ministrar. É por isso que nós temos que levar muito a sério isso. Você tem que olhar, por exemplo, você vai discipular um aluno aí, cheio de problemas. Talvez o problema não esteja nele, mas o problema esteja na família. O seu olhar vai ser mais amplo, mais profundo. Você vai começar no contexto de família, trabalhar no contexto de família. Isso são as coisas que o Espírito Santo de Deus traz discernimento, sabedoria, e ele nos mostra profundamente. Vamos ler aí a educação cristã. Quem vai ler? Quem vai ler? Marlene, lê aí para mim a educação cristã aí. A educação cristã deve levar o indivíduo a atuar na realidade, porque é dela e nela que ele vive. Esse encontro com a realidade deve instar o educador cristão a cumprir o seu ministério, isto é, pregar a palavra, repreender, exortar e falar das verdades eternas em todo o tempo.
porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo 4, 3-4. É sério, não é, gente? É sério, não é? A educação cristã deve levar o indivíduo a atuar na realidade, porque é dela e nela que ele vive. Olha, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: vai chegar um dia que as pessoas não vão querer ouvir a palavra, eles querem dar ouvido à fábula, porque fábula é mais, né, histórias da carochinha. Mas a verdade da palavra de Deus ninguém vai querer ouvir. Nós já estamos vivendo nesse tempo ou não? Hoje o povo não quer ouvir a palavra de Deus, não. As verdades eternas. Hoje ninguém quer ser exortado. Ninguém quer ser exortado, não quer. O povo quer viver tudo no bem bom, entendeu? Isso é muito triste. Então o tempo chegou e que as pessoas não estão suportando a sã doutrina. Quando ele fala assim, terão comichão nos ouvidos, fala: que pessoa enjoada é essa? Só quer falar dessas coisas, da palavra, só fala disso, só fala disso. Sabe o que é isso aí? É porque não está suportando a palavra. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Tanto crente, tem hora que eu falo: gente, crente até o diabo é. Você precisa ser discípulo de Jesus. Crente, tanto crente com as ideias que só a graça de Deus, viu? Tanto crente com as ideias em todas as áreas, assim, eu não vou pontuar aqui. Que olha assim e fala: meu Deus, o que está acontecendo na igreja? Eu volto a repetir o que meu amigão fala sempre comigo: Gil, vai chegar um tempo que o lugar mais difícil de você viver vai ser dentro da igreja, porque a sua palavra vai ser enjoativa, o seu posicionamento vai ser enjoativo, porque você quer viver a palavra. E quem está lá dentro, muitas vezes, lá querendo ir, só quer título e posição, não quer ouvir a palavra, não quer escutar. Eu falei: mas eu sou uma pessoa tão tranquila quanto a isso, porque eu tenho consciência disso, convicção sobre isso, e estou aqui para pregar a palavra, para ensinar a palavra e buscar viver também, porque quem muito é dado, muito é cobrado. Deus, ele confronta a gente para a gente se consertar. Eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de luta para viver uma vida condizente com o que a Bíblia diz, né? Conforme a palavra de Deus nos ensina. E nós, como educadores cristãos, você já pensou uma pessoa que é um educador cristão, vai lá para frente da igreja e vai ensinar, uma pessoa que se diz educador, depois você descobre que a pessoa, o comportamento da pessoa é completamente o contrário daquilo que ela ensina, gente? Fala sério. É uma decepção. Você fala: meu Deus, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Isso acontece constantemente dentro da igreja e é muito triste. O esforço do professor para examinar a sua realidade será, sem dúvida, de grande ajuda para o seu aluno e para ele próprio como um agente de Deus para a transformação e amadurecimento cristão. O aluno, ele precisa entender que você é um agente de Deus, que você é uma voz de Deus, uma voz profética sobre a vida dele. Um agente de Deus. Você pode. Eu tenho uma técnica de aconselhamento tão legal, gente, que foi Deus que me deu. Uma pessoa vem fazer um aconselhamento comigo, eu pego uma folha de papel em branco, sento com ela, ouço tudo que a pessoa está falando. E vou anotando alguns pontos, ó, anotando, anotando. Depois eu sento com ela e falo: você realmente quer um conserto para a sua vida? Você realmente quer a solução para os seus problemas? Você realmente quer a restauração para a sua vida? Eu tenho a receita aqui. Eu tenho a forma e a fórmula. Eu apresento a palavra de Deus, todos os pontos. A Bíblia diz sobre essa área de sua vida, isso, isso e isso. A Bíblia diz que a sua postura para você vencer isso é isso, isso e isso. Você está disposto? Se a pessoa tiver disposta, eu falo: então tá aqui. Então eu vou te acompanhar e vou caminhar lado a lado com você, de mãos dadas para você vencer, para Deus transformar a sua situação, o seu ambiente, transformar tudo. Porque quando a gente se transforma, todo o ambiente ao nosso redor se transforma. Sabe por quê? Porque a gente permitiu que o Senhor realizasse uma profunda metanoia em nossa vida, essa palavra grega tão tremenda, que significa mudança de mente e de coração. Quando Deus muda a mente e o coração, todas as coisas ao redor, o próprio Deus, ele coloca em tudo em seu devido lugar. Eu já vi Deus fazer isso de forma profunda, tremenda e gloriosa, com pessoas improváveis, pessoas que aos olhos humanos jamais seria capaz de acontecer isso, que não teria condição. E eu vi Deus fazer proezas na vida dessas pessoas. Sabe por quê? Porque elas deram ouvidos para o que está escrito e elas foram ensinadas de maneira correta. Agora chegar para a igreja: venha como está e permaneça como você quer. O que é isso, gente?
O Senhor está dizendo: venham como está. Aqui é um ambiente de transformação. Mas, infelizmente, dentro da igreja tem muitas pessoas que não querem ser transformadas. Elas estão acostumadas a viverem uma vida simplesmente naquela mesmice, sabe? Aquele ciclo vicioso. Cai, levanta, peca, confessa e continua no mesmo, faz de conta. Faz de conta que foi transformado, faz de conta que ouviu, faz de conta. E por isso aí vai até o dia que Jesus voltar, arrebatar a igreja e ficar aqui embaixo. Então a gente precisa ter muito cuidado. Nós precisamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos, ensinar corretamente. A coisa que mais me deixa triste é quando eu vejo uma pessoa. Às vezes eu observo algumas situações ao meu redor, alguns irmãos com boas intenções, maduras, vão aconselhar alguém e fala: fulano me falou isso, está passando por isso, mas fulano, eu falei com ela, é assim mesmo, mas Deus abençoa. Deus abençoa? Não, minha irmã. Deus não abençoa pecado, não. Entenda, Deus não abençoa pecado. Não abençoa. Deus abençoa a nossa vida. Deus, ele quer nos resgatar. Deus quer nos tirar do abismo. Deus quer transformar a minha vida. Mas entenda uma coisa: Deus não vai meter a mão em boca suja. Não adianta. Eu vou viver o tempo todinho com a vida de pecado, o tempo todinho e com a vida uma vida arrasada, arruinada. Entendeu? Agora a pessoa vai para você, você precisa pregar, vou falar do evangelho para ela. O evangelho é as boas novas. A palavra do Senhor diz: Deus tem algo novo, já nasceu a luz na vida dela. Por acaso ela não está percebendo? O Senhor diz: eis que estou mostrando para você um caminho novo. Entendeu? Por acaso não percebeis? Eis que estou te trazendo para um caminho novo. Eu farei com que a terra seca se transforme em manancial. Mas, se você tiver uma postura, se você tiver, sabe, o coração aberto para entender que venha como você está, mas você vai ser transformado aqui. E você vai abrir o coração para ser transformado. Precisa viver uma vida de renúncia. É isso que a palavra nos ensina. E é essa verdade que nós precisamos ministrar. É essa verdade que nós precisamos pregar para o povo. A gente não pode romantizar o evangelho, gente. Está erradíssimo. Lê aí para mim, por favor, gente, para vocês não dormirem, nem eu também. Deixa eu ver que horas já são aqui. Vamos encerrar 10 horas. Vamos ler aí? O educador cristão precisa ter como exemplo maior em sua prática educativa o Senhor Jesus, que é o mestre por excelência. Ele não apenas ensinava com palavras, mas com ações e exemplos. 1 Pedro 2:21. O professor cristão tem que fazer o seu trabalho docente uma necessidade e uma missão. João 14:34. Pois só assim conseguirá dar bons frutos. Oh, maravilha. 1 Pedro 2:21, vamos lá? 1 Pedro 2:21 e João 4:34. 1 Pedro, 1 Pedro 2:21. Irmão Itaclésio, abre João 4:34. 1 Pedro 2:21, para abrir aí quem. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Eu amo esse texto. Jesus Cristo, ele deixou o exemplo para nós, deixando-nos o exemplo para que nós sigamos as suas pisadas. O educador cristão precisa ter como exemplo da sua prática educativa o Senhor Jesus. Nós precisamos imitá-lo em tudo, porque ele é o mestre por excelência. Jesus é o mestre por excelência. Ele não apenas ensinava com palavras, mas ações e exemplos. Jesus Cristo vivia uma vida de abnegação, de renúncia, né, gente? Jesus tem poder e autoridade, né? E ele vivia uma vida de renúncia, era submisso ao Pai, o seu comportamento, suas ações demonstravam que modelo. Eu tenho aqui um livro que eu ganhei de um aluno do seminário, é de Augusto Cury, que fala Jesus, Jesus, o mestre por excelência. Esse livro é fantástico. Vamos ver João 4:34, irmã da Clécio. Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha que tremendo. Então, qual é a vontade de Deus?
é que nós façamos a sua obra, né? O professor cristão tem que fazer o seu trabalho docente, uma necessidade de uma missão. A nossa missão é fazer a vontade do Pai, pois só assim nós conseguiremos dar bons frutos. A minha vontade é fazer a vontade de Deus, é que nós vivamos uma vida de obediência a Ele, que nós estejamos ligados, arraigados na videira, porque só assim nós conseguiremos dar bons frutos, refletindo. Eu gostaria que vocês anotassem isso aí, ó, esse texto aí de John, não sei pronunciar também não, viu? John DeWitt, sei lá como é que pronuncia isso aí. Ele diz o seguinte, refletindo. Eu vou esperar vocês anotarem ele aí. Ridicularizaríamos um negociante que dissesse ter vendido grande quantidade de mercadorias, embora ninguém houvesse comprado coisa alguma. Nós criticaríamos, né? Ele está dizendo. Entretanto, há professores que pensam ter realizado um bom dia de trabalho educacional sem levar em conta o que seus alunos aprenderam. O trecho de um livro, Como Pensamos, desse filósofo aí, educador John, eu não sei muito o nome dele direito, não sei pronunciar direito o nome dele, não. Eu tinha notado aqui, ó, Gênesis 1:26, reflexo da imagem de Deus, a sala de aula tem que ser o reflexo da imagem de Deus. Todo ser humano na sala de aula, professor e alunos, tem um valor intrínseco, uma dignidade, um potencial único. Nós precisamos valorizá-los. A sala de aula, nesse contexto, deve ser um lugar de respeito, integração e muito amor. Ó, que coisa linda. Já copiaram aí, pessoal? Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Eu vou escrever, eu acho que eu vou escrever esse pensamento aí e vou colocar aqui o que vocês vão fazer com ele, viu, gente? A tarefa para a próxima aula. Isso aqui é pequenininha, para gente refletir e debater na próxima aula. Eu nem vou falar muito sobre ele aqui. Parafrasear o pensamento com suas próprias palavras, o que o autor está realmente dizendo sobre o trabalho do professor. Aí eu vou mandar para vocês lá no grupo, viu? Para ficar melhor para vocês. Pronto, povo. Povo de Deus. Pode Pronto. passar aqui? Acho que não tem ninguém aí, só tem Alex. Eu tirei um print, Gil. Pode passar. Ai, que bom. Aí. O professor, principalmente o cristão, não deve se conformar em passar conteúdos aos seus alunos. Falamos tanto sobre isso. Antes, assim como seu mestre Jesus, deve se esforçar em oração e aconselhamento para que seus alunos coloquem em prática aquilo que aprenderam, melhorando assim suas vidas em relação a Deus, à família, à igreja e à sociedade.
Um erro muito grande é o professor ir para a sala, principalmente em EBD, né, que nós estamos trabalhando no contexto da igreja local EBD, e simplesmente lá na frente mandar assunto durante a semana, não entra em contato, não sabe nada, não sabe como é que o aluno está, como é que a família está. Nós somos pais e mães espirituais. Eu tenho um livro muito bom aqui que fala sobre paternidade espiritual. Ele é muito profundo, esse livro. Depois eu vou pegar ele aqui para mostrar para vocês. Hoje não. Na próxima aula eu vou trazer. Ele é muito bom. Ele trabalha tudo em cima das orientações de Paulo para as nossas vidas. Né? Ele perguntando se tem muitos pais e mães espirituais. Ele começa perguntando assim, falando, trabalhando sobre as cartas de Paulo. É muito profundo esse livro, é maravilhoso. Então, nós temos que entender que nós precisamos orar tanto pelos nossos alunos quanto por nós mesmos, não é? Esforçar-se em oração e aconselhamento, está orando e aconselhando para que eles coloquem em prática aquilo que aprenderam, melhorando assim suas vidas em relação a Deus. Gente, sabe como é que isso funciona? Você faz um mural de oração, coloca o nome dos seus alunos, coloque lá na sua biblioteca, no seu quarto de oração. E põe as mãos e ore por eles todos os dias. Vocês vão ver a diferença na vida deles. E tudo aquilo que você ensinou em sala de aula vai fazer um sentido na vida deles. Se interesse por eles, porque eles vão se sentir importantes, eles vão se sentir que estão sendo cuidados. E isso vai motivá-los a buscar mudança e transformação, a obedecer também. Não é verdade? Ensinar, aí eu te faço, eu quero fazer essa pergunta. Quantas horas aí, gente? Estou até sem senhoras aqui. 9h52. 9h52, vamos lá. Ensinar é somente uma prerrogativa daqueles que, chamados por Deus, dedicam-se exclusivamente ao ministério docente da igreja? O que vocês acham disso? Eu queria que vocês falassem sobre isso. Vocês acreditam que ensinar é somente prerrogativa daqueles que, chamados por Deus, dedicam-se exclusivamente ao ministério docente da igreja? Será que a chamada é só para mim? Ensinar é só para mim? Estou falando de ensinar, viu, gente? Será que é só para mim? Será que é só para Alex? Será que é só para Marlene? Será que é só para os professores do seminário? O que é que vocês acham disso? Que ensinar é para quem? Com a palavra os universitários aí, ensinar é para quem, gente? É só prerrogativa dos que estão na liderança da igreja? Eu acredito que não, Gil. É, o ensino, sim, mais minucioso, sim, para professor, mestre, né? Mas a gente aprende com pessoas, às vezes, que às vezes nem sabe ler. A pessoa, às vezes, dá um ensinamento na vida pra gente. Ensinamento, ele vem da sabedoria, né? Dos antepassados, vem de gerações, né? E acaba muitos ensinamentos a gente aprende e passa também. Eu acredito, sim, que o saber, ele é divino, né? Porém, nós aprendemos um com o outro. E às vezes nem sempre aquela pessoa é professor, mas a gente aprende muito com o nosso semelhante, nosso irmão. É, eu acho, Gil, desculpa, não sei se foi no meu ponto de vista, não sei se a sua pergunta está correlacionada a isso. Eu acho que ensinar é para todos aqueles que têm o chamado. Agora, nós aprendemos com todos, né? Assim, a gente aprendemos na nossa vida diária, nós aprendemos exemplos, lições, história de vida. Agora, ensinar é para aqueles que têm o chamado, aqueles que foram chamados para educador, né? Para mestres, né? É o chamado formal, né? Tem o chamado Uhum, formal, aliás, o ensino formal ou informal, né? isso. Ensino formal e informal. Igual o irmão da Clésia falou também, já mais ou menos sobre isso. Alguém quer falar mais sobre isso? Thaís, tá aí? Tá muito caladinha. Oi, Gil, tô. Tá esperta aí, hein, Thaís? Aqui. Você Cuidado acha também, que cuidado também, ensinar hoje é, tá falando. você acha que ensinar é somente prerrogativa daqueles que são chamados por Deus, Thaís? Que se dedicam exclusivamente ao ministério docente da igreja? Ô, Gil, eu vejo assim, igual os irmãos falou aí, né? O ensino formal, sim,
mas eu acredito que todos nós podemos ensinar, né, através do que nós aprendemos, né, na palavra, até hoje no seminário, né? Nós podemos sim estar ensinando aquelas pessoas que, até mesmo no nosso dia a dia, né, que chega próximo, nós estamos convivendo, um colega de trabalho, um amigo, né, um conhecido, se nós podemos ensinar através do conhecimento que nós já estamos tendo, né, através da palavra do Senhor. A gente está falando exclusivamente, isso mesmo, Thaís, eu entendi. Ensinar é somente prerrogativa daqueles que são chamados, dedicam exclusivamente ao ministério docente da igreja. É verdade. Todo mundo pode ser. Vamos aqui um texto para embasar isso aí. Mateus 28, 18, a grande comissão diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada. Autoridade. Onde é que nós estamos hoje? Nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Lá é o lugar que nós estamos assentados. A autoridade que estava sobre Jesus está sobre nós. Aí ele diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o ensino não é apenas exclusivamente ao ministério docente da igreja. Sabe por quê? Porque existe a educação, a formal e a informal, né? O ensino. Então, olha, em todo momento a gente aprende, a gente é ensinado e a gente ensina em todo momento, igual vocês falaram aí mesmo. Claro que não. Outros irmãos também têm desafios pedagógicos, podendo se dizer que existem dimensões educacionais de todas as formas no ministério cristão. Cada um tem a sua forma de ensinar, cada um tem sua maneira de plantar as sementes do ensino em várias áreas, não é verdade? Elementos educativos. Como é que a gente ensina? Quais são os elementos educativos? Um canto ministrado é um elemento educativo. Eu ouvi uma música essa semana que essa música está na minha cabeça. É a música de Leandro Borges, que fala minha casa, né? Fala sobre a casa da gente, que tudo que a gente tem. E Deus me levou eu não sabia, eu ouvi. Como eu aprendi com isso? Ele mostra, ele declara publicamente, assim, de uma forma tão profunda no cântico, sabe? Como é que a gente deve declarar, como é que a gente deve orar dentro da nossa casa. Depois eu vou mostrar para vocês. Vou colocar até no grupo lá o nome da música. Eu acho uma música tão simples, mas tão linda. Um cântico ministrado é uma música, né? Eu acho, quando a música é bíblica, então, gente, quando tem princípios bíblicos dentro da música, meu Deus, a gente aprende. Uma palestra específica no âmbito departamental da igreja. Vai alguém para a igreja, vai falar sobre finanças. Você vai aprender como você organizar a sua planilha, não é? De gastos, o seu orçamento. Uma aula de escola dominical, você aprende. Uma mensagem evangelística, você aprende. Quando a pessoa ora ali, você aprende. Você fala, puxa, o fulano teve assim alguns pontos na oração que Deus falou tanto comigo, eu aprendi tanto com isso. São os elementos educativos. A gente só precisa entender uma coisa, que educar é um ato de amor. Educar é um ato de amor. É você pegar na mão de uma pessoa e falar, vamos caminhar comigo. É assim que Deus faz com a gente, né? Vamos caminhar comigo. A jornada cristã é desafiadora, mas é apaixonante. Porque nós sempre temos nessa caminhada pessoas que são nosso suporte, que nos ajuda. Eu tinha uma mulher que era um suporte para mim, gente. Ela faleceu com 78 anos de idade. Pensa na mulher que Deus usava poderosamente. Ela era da igreja Deus é Amor. Depois ela veio para Batista, para Filadélfia. Irmã Malvina. Eita, gente, mas pensa que eu sinto falta dela. Uma mulher de Deus, sabe, que andava lado a lado comigo. Quantas vezes eu vi ela falar comigo: olha aqui, se você não se posicionar, Deus não vai mudar a sua vida, você não vai ser liberta. Quantas vezes ela falava comigo assim: toma vergonha na cara, tira esse short curto e veste uma roupa de crente no meio da rua. Que coisa feia. Quantas vezes? Você precisa valorizar a mulher que você é. Você precisa valorizar a serva do Senhor que você é. Quantas vezes? Coloque em ordem a tua casa para que Deus possa te usar e ninguém apontar para você te acusando de nada.
Gente, eu aprendia com ela. Isso aí eram exortações, sabe? E Deus usava como canal para transformar a nossa vida, para transformar a minha vida. Gente, a gente precisa entender que educar é um ato de amor. As pessoas nos ensinam, às vezes são tão duras conosco, mas é porque elas nos amam, sabe? E querem ver a nossa vida ser transformada. O nascimento do ó, Rubem Alves, aqui é um pensamento dele, e nós vamos parar por aqui. O nascimento do pensamento é igual ao nascimento de uma criança. Tudo começa com um ato de amor. Gente, deixa eu ligar que tá fora aqui, tá? Esqueci de colocar o computador aqui no coisa. Só um pouquinho aqui, viu, gente? Rapidinho. Ai, ai, ai. Senão vai desligar aqui tudo e nós vamos ficar sem energia. Esqueci, pessoal. Vamos ver aqui. O nascimento do pensamento é igual ao nascimento de uma criança. Tudo começa com um ato de amor. Uma semente que há de ser depositada no ventre vazio. E a semente do pensamento é o sonho. Por isso, os educadores, antes de serem especialistas em ferramentas do saber, deveriam ser especialistas em amor e intérprete de sonhos. Profundo, não é, gente? O nascimento do pensamento é igual ao nascimento de uma criança. Como é que a criança nasce? Com um ato de amor, uma semente que há de ser depositada no ventre. E a semente do pensamento é o sonho. Por isso, os educadores, antes de serem especialistas em ferramentas do saber, deveriam ser especialistas em intérprete dos sonhos. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. Não é verdade? E vocês estão todos aí, uns caladinhos e outros observando. E glória a Deus por isso. Louva a Deus pela vida de vocês. E muito obrigada por me escutar. Alguém quer falar algo sobre o que nós ministramos nesta noite? Alguém quer colocar algo sobre isso aí, gente? Paramos aqui. Ou vocês aprenderam tudo, ou vocês não aprenderam nada. Fala a verdade aí. O irmão Darley mesmo tá quietinho ali, só parado escutando. Não falou nada hoje. Só ouvindo, só ouvindo. Resolvi, né? Tá chegando o dia de Ramon ir pra aí, hein? Ontem à noite eu conversei com ele até mais tarde. Pensa na pessoa que eu amo. Vai ser bênção.